Vamos lá então, abrindo os nossos trabalhos aqui na CNN Brasil com mais um dia de quadro. Primeiro, antes de mostrar a vocês qual é o nosso assunto, deixa eu dar bom dia. E, como sempre, um bem-vindo para Boris Casoy. Tudo bem, Boris? Ótimo dia para todos nós. Bom dia, bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, assinantes. Grande prazer em estar mais uma vez com vocês. Sempre ótima a sua companhia, pena que os assuntos são geralmente indigestos e delicados, não é? Para a gente tratar aqui no Liberdade de Opinião. Vamos ao primeiro deles. A Polícia Federal tem até o dia 28 de janeiro para ouvir o presidente Jair Bolsonaro sobre o vazamento de documentos sigilosos de um inquérito envolvendo um ataque hacker no Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que, em agosto do ano passado, o presidente levantou suspeitas sobre o sistema de votação e, durante uma live, comentou o inquérito sobre o ataque ao TSE, que era sigiloso. Em seguida, o presidente divulgou a íntegra da investigação nas redes sociais. Vamos à pergunta, então. Como você avalia esse caso que envolve o presidente Jair Bolsonaro, Boris Casoy? Opa! Caiu o seu fone, Boris. Caiu o fone, mas agora colocou de novo. Conseguiste ouvir a minha pergunta? Consegui. Exatamente quando você falou presidente Bolsonaro, o fone caiu. Não sei, existem coincidências? Bom, o negócio é o seguinte. O presidente, numa live lá em agosto, revelou que o inquérito, aquele tal inquérito mencionado do vazamento, tinha registrado que a invasão hacker que houve no TSE conseguiu as chaves, as tais chaves, que, segundo o TSE, não tem importância porque não interferem na eleição, porque a votação é separada, totalmente separada da internet, etc, etc. Bom, agora o presidente tem que explicar por que disse isso, porque vazou um documento oficial sigiloso. Primeiro, eu acho que não devia ser sigiloso. Por que sigiloso? Tá bom, resolveram fazer sigiloso. Antes eu quero dizer o seguinte, eu sou a favor do voto impresso. Voto impresso é um recibinho. Você vai, vota, tá na urna eletrônica como agora e retira um papelzinho com o seu voto. Confere, votei certo e põe na urna. Então, isso dá mais segurança. Não estou contestando o sistema de votação, eu estou querendo mais segurança. Alguns outros países fazem isso. Eu não sei por que o TSE insiste em não querer. Não vai falar em economia porque eu não vejo o STF fazendo economia, não vejo o TSE fazendo economia. E se é tão importante a votação, e por que não ter uma garantia a mais? Eu nunca entendi essa repulsa ao voto impresso como se fosse uma praga. Bom, se é lei, o presidente deve ser ouvido com todo respeito, ele está sujeito à lei. Não vejo nisso uma perseguição ao presidente. Eu acho normal, ele tem que ser ouvido com todo respeito, provavelmente no lugar que ele escolher. Mas se há culpas, está em quem vazou. Mas já foram ouvidos delegados, etc, etc. Na minha opinião, isso não vai dar em nada. Agora, está vinculado a uma outra questão. O presidente usou, e aí, escândalo, o presidente usou a palavra lepra. O presidente usou lepra. Eu não sabia disso. É proibido usar lepra, a palavra lepra, em documentos oficiais. E ele falou lepra. Você acredita que estamos levantando uma questão em cima dele por causa disso? Não pode. Esse politicamente correto está cada vez mais enchendo o saco de um monte de gente.
politicamente não pode falar lepra, não pode falar preto, não pode falar negro, judiar. O Fernando Henrique assinou uma lei retirando do dicionário a palavra judiar, porque ofendia os judeus. Não ofende nada, já está totalmente desligado dos judeus. E se é o que faziam de mal contra os judeus, ninguém sabe. Aí vão lá. E na questão da lepra, precisa avisar a Bíblia. Precisava revisar a Bíblia, porque a Bíblia tem lepra em todo lugar. Então, uma estultice agora cobrar do presidente, que ele usou a palavra lepra, né? Tem que falar mal de Hansen, não pode falar cego, tem que falar deficiente visual. Não pode falar paralítico, sei lá, deficiência de mobilidade. Deficiente, não pode falar louco, tem que falar deficiente mental. Que história é essa? E a língua neutra também. Pelo amor de Deus, avisem a língua, ela não sabe disso. Ela precisa ser avisada porque ela tem que se enquadrar nessas regras que esses chatos criam no politicamente correto. Só isso, Elisa. Um dia traremos, então, aqui o tema sobre as transformações linguísticas, Boris, para a gente abordar ainda mais com você e ouvir a sua opinião sobre as transformações na sociedade. Por enquanto, muito obrigada, viu, Boris? Já vamos ouvi-lo mais uma vez com mais um assunto aqui do Liberdade de Opinião.